do Mel. Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, daqui a pouco, logo em seguida, o Plínio, o Azenha e a Alexandre de Moraes, o relator da ação que pode botar na cadeia Jair Bolsonaro e generais 4 estrelas, o general Heleno, Paulo Sérgio, Braga Neto. Né? Vamos lá. E aqui, o Fórum Mídias de hoje vai ser sobre o ministro Alexandre de Moraes. É um apanhado rápido, do Alexandre de Moraes, desde secretário, são 10 anos de Alexandre de Moraes, desde que ele era secretário de Segurança do Alckmin, em São Paulo, até hoje, quando ele é o relator do caso que pode botar na cadeia Jair Bolsonaro e generais 4 estrelas, todos condenados por uma tentativa de golpe de Estado. Vamos lá, 2016, o ano, olha que beleza, que fofura, o amor é lindo. Na época, vice-presidente, o traidor Michel Temer, com a sua bela Marcela, este caso de amor que comoveu o Brasil. Aqui, a Marcela teve seu celular hackeado e o hacker, estava pedindo R$ 300.000 para não revelar gravações e imagens que balançariam o país. Olha só o que teria no celular da Marcela, foi muito comentado isso na época. E o secretário de Segurança de São Paulo, Alexandre de Moraes, foi quem pessoalmente tomou a frente das investigações e o cara foi rapidamente preso. A polícia prendeu Silvonei José de Souza, o hacker. E em 12 de maio desse 2016, o Senado Federal afastou a presidenta Dilma no golpe do impeachment. O Michel Temer, que era vice, virou presidente e, no mesmo dia, chamou o Alexandre de Moraes, que havia salvado e em absoluto sigilo o celular da primeira-dama, da que passou a ser a primeira-dama, Marcela Temer. Em janeiro de 2017, há o acidente em que morre o ministro do STF, que estava à frente da Operação Lava Jato, Teori Zavascki, uma morte cercada de mistérios, até hoje não totalmente esclarecida. E, em março de 2017, olha ele aí, Alexandre de Moraes vira o homem que, um ano antes, era secretário de Segurança de São Paulo, recupera um celular e, em março de 2017, já é ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos dar um salto agora para 2019, quando o traíra Temer tira a faixa e passa para Jair Bolsonaro. Lembrando que a eleição de Bolsonaro foi cercada de ilegalidades que não foram coibidas pelo TSE. Centenas de milhões de mensagens falsas de WhatsApp, com fake news de mamadeira de piroca, de kit gay, inundaram as redes sociais e elegeram as figuras mais enlouquecidas, como eu digo aqui no Rio de Janeiro, o ex-juiz Wilson Witzel, que era absolutamente desconhecido pela população do Estado.
era desconhecido pela população da cidade, imagina do estado do Rio. Em abril de 2019, cai para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes um inquérito sobre fake news. E aí, você veja, o Bolsonaro acabou de assumir em janeiro e começa em abril de 2019 o inquérito das fake news, porque isso tudo foi baseado no que aconteceu na campanha do ano anterior, 2018. Então, começou e caiu com Alexandre de Moraes. Daí vocês vão ver por que o ódio que os bolsonaristas têm do Alexandre de Moraes. É porque caiu no colo dele, podia ser outro o relator. Mas foi por sorteio, ou sei lá o que no mesmo, o Alexandre de Moraes. Em seguida, vamos dar um salto. Fevereiro de 2021, é preso o deputado Daniel, troglodita feroz, que ameaçava e tudo. Isso aí já disseram que o Alexandre de Moraes era o ditador, olha. Em julho de 2021, ao inquérito das fake news se junta o inquérito das milícias digitais, que, pelo fato do Alexandre de Moraes já estar cuidando do inquérito das fake news, que se juntava a esse, veio também para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E o que ali mostrava era o gabinete do ódio, apelido do grupo de assessores e pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro, voltado para difusão na internet de notícias falsas e difamação de adversários. Quem pilotava o gabinete do ódio era o filhinho Carluxo, Carlos Bolsonaro, que, embora vereador do Rio, estava o tempo todo em Brasília, lá capitaneando o gabinete do ódio ao lado do gabinete do pai. Aqui, neste mesmo 2021, já incomodados, porque sabiam que a desativação do gabinete do ódio ia cortar grande parte do poder do Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, numa manifestação no 7 de setembro daquele ano de 2021, deu o seguinte recado ao ministro Alexandre de Moraes, isso já naquela época, há 5 anos. Que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Deixe de censurar o seu povo! Veja bem, a conversa dele é que estaria censurando o povo brasileiro. Ele sentiu na alma dele as investigações do gabinete do ódio, que estava começando a desbaratar a quadrilha de desinformação, fake news e ameaças que funcionava anexo ao gabinete dele. Mas depois dessa valentia, ele, como sempre, porque eu sempre digo, só não houve o golpe porque o Bolsonaro é covarde. Ele grita, fala, faz tudo, mas só da boca para fora. Na hora que ele tem que bater o martelo, ele afina. Ele
quem não se lembra que depois disso aí, sai fora, não obedeço mais, ele escreveu uma cartinha junto com o golpista Temer, dizendo que reitero o meu respeito pelas instituições da República e etc, e etc. Em 23 de agosto daquele ano, de 2022, já no ano da eleição em que Lula venceu, a Polícia Federal realiza buscas e apreensões na casa de empresários apoiadores do Bolsonaro por determinação do Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das milícias digitais. Olha as milícias digitais aí. Também, em 20 de outubro de 2022, o TSE, sob a presidência de Alexandre de Moraes, por coincidência, não foi o Alexandre de Moraes que se nomeou o presidente, calhou do poder, está na mão dele também, determinou a remoção do documentário da bolsonarista Brasil Paralelo, porque era propaganda eleitoral irregular. Isso está aí, também enlouqueceu, é por isso que eles dizem que eles tiveram, a eleição foi fraudada, porque eles não puderam usar o mesmo truque de 2018. Eles falaram que foi censura eles não poderem usar as ilegalidades que usaram em 2018. Neste mesmo outubro de 2022, tira do ar o Terça Livre do Alan dos Santos, outro canal de desinformação bolsonarista. É preso o Roberto Jefferson, outro que estava na trupe bolsonarista, espalhando desinformação e ameaçando as instituições. Neste mesmo outubro de 2022, a Zambelli resolve puxar uma arma para uma pessoa na rua, a mesma Zambelli que hoje em dia está em cana lá na Itália, depois de fugir do Brasil. Em seguida, durante as eleições, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal confirma blitz em ônibus. Quem não se lembra, no dia da eleição, os ônibus e vans e carros sendo parados lá no Nordeste, em cidades onde o presidente Lula havia obtido a maioria de votos. Logo que soube disso, o ministro Alexandre de Moraes determinou que aquilo parasse. E aquilo foi estancado, mas durante o prejuízo da manhã já estava feito. A partir do momento que foi cortado, não teve mais, mas antes já foi. Mas aí teve ação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes agiu. E o presidente Lula venceu as eleições, como todos nós sabemos, para desespero dos bolsonaristas. Em 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, houve um motim, uma manifestação em Brasília, onde se incendiaram ônibus, carros, postos de gasolina, tentaram destruir a sede da Polícia Federal em Brasília. Na véspera do Natal, está aqui o carro antibomba da Polícia Federal para desmontar uma bomba que estava num caminhão de combustível que ia para o aeroporto de Brasília para ser explodido na véspera de Natal, no aeroporto da capital do Brasil. Ações bolsonaristas com o intuito do golpe de Estado. Aqui, a posse do presidente Lula, 1º de janeiro de 2023, que vem seguida pelo 8 de janeiro de 2023, na famosa festa da Selma, que seria usada para GLO e o golpe. Mais uma tentativa do golpe, que, como nós sabemos hoje em dia, né? Em seguida, em setembro de 2023, vem a delação do
Mauro Cid, que era o braço direito do Jair Bolsonaro durante seu governo. E aqui, em outubro de 2023, é confirmada a condenação de Bolsonaro, inelegível até 2030, condenado pelo TSE. Em seguida, o ministro, em outubro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes ordena a suspensão imediata da Rede X, que queria manter, seria uma versão do gabinete do ódio, não obedecia às ordens do ministro de retirar mensagens de fake news e tudo, e o ministro colocou: ou vocês obedecem à lei ou eu vou cortar o sinal de vocês no Brasil. O Elon Musk, o maior bilionário do mundo, pagou para ver e o ministro tirou a Rede X. Aqui, em novembro de 2024, um relatório da Polícia Federal enviado à Procuradoria-Geral da República aponta 6 núcleos de atuação pelo golpe. A investigação da Polícia Federal confirma que houve uma tentativa de golpe no Brasil e mostra todas as etapas dessa tentativa e os núcleos de atuação, que são os núcleos que estão sendo julgados agora no Supremo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em fevereiro de 2025, Moraes determina, pelo mesmo motivo que determinara antes da Rede X, o bloqueio da rede social Rumble. O problema é que esta rede Rumble hospeda o site do Donald Trump. E isso é que incomodou o Trump, porque atingiu diretamente a sua rede social. Em março de 2025, o Eduardo Bolsonaro foge para os Estados Unidos e de lá comanda uma traição ao Brasil, buscando que o governo do presidente Trump penalizasse o país para libertar o pai dele. Em junho de 2025, o valentão Jair Bolsonaro, aquele que disse chega Alexandre de Moraes, foi depor e, diante do ministro Alexandre de Moraes no STF, em vez de repetir as acusações que sempre fez de que havia uma ditadura, de que ele estava sendo perseguido, de que o julgamento é ilegal, de que não existe nada contra ele, ele falou mansinho. Ele falou mansinho e fez até essa gracinha. Do Norte, visitando uns 8 municípios. Se me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Em vez de denunciar o que ele fazia pelas redes, ele e os filhos fazem até hoje, diante do juiz, o covarde não levantou uma única objeção. Só ficou dizendo que não fiz nada, mas não falou, não virou para o Alexandre de Moraes e falou: o senhor não é um juiz justo, você é um tirano, você é um ditador, você não age dentro das 4 linhas. Não falou nada disso. Chamou, de brincadeira, é claro, o Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026, ele que está inelegível.
Em julho, agora, por do lado de fora continuar com suas valentias, ele ganhou uma condecoração, uma tornozeleira eletrônica. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos pressionou o Brasil e o ministro Alexandre de Moraes com um tarifaço de 50%, acusando o julgamento de que o julgamento do Bolsonaro seria um absurdo, coisa de uma ditadura. Logo em seguida, o governo Trump aciona a Lei Magnitsky e impõe sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. A tudo isso, o ministro seguiu fazendo o seu trabalho. E em agosto de 2025, Jair Bolsonaro foi para a prisão domiciliar, já que continuava desobedecendo determinações do ministro. Agora, nós temos um resumo. Temos dois lados nessa questão do comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Para o pastor Malafaia e a turma do Bolsonaro, quem vai parar o ditador da toga, Alexandre de Moraes, que afronta a democracia brasileira. Agora, para o outro lado, o Alexandre de Moraes virou o Xandão da massa, porque o Alexandre de Moraes fez o que a maioria dos juízes não tem coragem de fazer: cumprir a lei, fazer a lei funcionar, não voltar atrás, não arregar, não afrouxar. E é por isso que hoje nós vamos assistir aqui na TV Fórum ao voto do ministro na íntegra. Na íntegra. O voto deve durar o dia inteiro, expondo item por item os crimes cometidos, as provas e a condenação de Jair Bolsonaro e dos generais, e mais o Alexandre Ramagem, e mais o coronel Cid. O ministro Alexandre de Moraes, ele está sendo julgado por fazer o seu trabalho, atacado inclusive pela imprensa, que também comprou essa versão de que ele estava extrapolando, que o juiz não pode ser ao mesmo tempo, porque no plano havia o assassinato dele. Jair Bolsonaro e os golpistas queriam assassinar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice Alckmin. Ainda assim, o ministro está fazendo o seu trabalho.